Fala pessoal, bora dar uma olhada em algumas notícias importantes que envolvem fenômenos naturais, atmosféricos no Brasil e no mundo. A gente vai começar aqui com essa situação impressionante, uma aurora boreal vermelha que foi capturada aqui por um videomaker, que por si só já é uma imagem impactante, mas você não sabe o maior. Além dessa imagem impactante de uma aurora boreal com uma cor totalmente diferente, ele ainda conseguiu captar a entrada de um meteoro na atmosfera da Terra. Olha isso, pessoal. Oh my god, oh my god, oh my god, guys! Oh my god! This is crazy! Oh, look at that! Oh my goodness! Oh, wow! Oh, it's just so red. I can see it with the naked eye. Insane! Oh my goodness! Pessoal, no mínimo impactante, né, esse fenômeno. Vamos ver mais uma vez, o vídeo é rápido, né, mas é bem interessante, né, a gente vê normalmente a aurora boreal, olha só, o meteoro cruzando, né, conseguiu pegar dois eventos ao mesmo tempo, né, uma aurora boreal vermelha, a gente tem o verde, o amarelo predominante, que são cores comuns das auroras boreais, né, isso foi no último dia 11 de janeiro, mas conseguiu pegar ao mesmo tempo o meteoro passando no meio dessa aurora boreal vermelha aí, uma imagem daquelas que é impressionante, muito difícil e raro de fazer. Ele deu sorte de estar exatamente naquele momento, posicionado com uma câmera, observando o céu, num fenômeno atmosférico maravilhoso e comum nessa região da Noruega, mas com cores, uma coloração totalmente impactante e diferente. Você gosta de verificar esse tipo de fenômeno atmosférico? Eu adoro, tá, galera? Mas tá aqui, ó, na Veja, como se vê, foi registrada uma aurora boreal, que já, se não fosse só por si algo incrível o suficiente, um videomaker capturou algumas imagens dessa aurora boreal vermelha e o momento em que o meteoro entrou na atmosfera da Terra. Gravação do último dia 11 de janeiro no território norueguês, o que é impressionante. Mas outra coisa impressionante, agora falando das notícias do Brasil, né? Ó, Rio de Janeiro, após vários dias de calor, olha aí, pessoal. Pancadas de chuva atingiram algumas regiões do Grande Rio. Nessa quarta-feira, dia 14, São Gonçalo, houve registro de queda de granizo, tá? E aí a Defesa Civil continua verificando o que está acontecendo. Olha só o barulho da chuva. Vamos voltar aqui, ó. Havia, obviamente, pessoal, já a previsão dessa chuva mais forte cair, e não foi só em São Gonçalo, outras regiões do território do Rio de Janeiro também tiveram chuva, tanto quando a gente procura aqui as principais imagens do dia, tem várias. Outra notícia aqui que não pode passar despercebido, esse fenômeno que a gente viu em Campo Grande, tá? Funilzão descendo, ó. Uma nuvem funil foi vista no céu de Campo Grande, tá? Não chegou a formar, não teve informações de uma nuvem tornádica, disso ter formado um tornado, porque não tocou o solo, mas olha só, mais uma possibilidade, né? Agora de chuva, uma nuvem tornádica, mas algo semelhante ao tornado aí, não configurado, obviamente, mas no território do centro-oeste brasileiro, tá? Lembrando que a gente já teve, só nesse início de ano, no primeiro dia, tivemos 2 tornados no Paraná. Já tivemos um novo tornado no Paraná, tivemos também em Santa Catarina, né, há 2, 3 dias atrás, e agora que tivemos uma nuvem funil. Tivemos um nuvem funil também no Paraná, Santa Catarina, e agora no Mato Grosso, essa nuvem funil aqui, não sei, vamos ver se foi Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Só para confirmar, aqui está falando das notícias, na manhã, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Felizmente, o registro do fenômeno sem danos e tudo mais. Então foi no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na região de Campo Grande, que nós tivemos o registro desse fenômeno. Rapaz do céu. Nesse dia 14. Caralho, velho. Olha lá, tá descendo. Eita, pô. E tá descendo mesmo, cara. Será que pega no chão? Então você vê que se pegasse no chão, de fato, configuraria um tornado, tá? Mas está ali só a nuvem funil, a gente vê que ela está associada a uma supercélula, uma grande nuvem de tempestade, e se de fato ela toca no chão e faz aquela coluna de vento circulante, ela se torna um tornado. Não é o que a gente vê na imagem aqui a gente vê só a nuvem funil mesmo, tá? E ele tá bem escuro, não tá claro não, hein? Caralho, velho, é um funil descendo lá. Então, pessoal, as instabilidades elas continuam pelo território brasileiro, tá? Mais um fenômeno atmosférico importante aí
no dia de hoje, né, esse início de ano, esses primeiros 13, 14 dias do ano tão intensos, tá? Como está intenso a Europa também, com nevasca em várias regiões, a gente não vai adentrar nisso agora, mas tem nevasca em várias áreas, mas olha só, chuva intensa, muitíssimo localizada, causou alagamentos na noite da terça-feira, dia 13, em São Lourenço do Sul, no sul gaúcho, inclusive com algumas imagens das redes sociais mostrando isso, né? O que estava programado, tá, pessoal, deixar claro que havia um alerta aí para a possibilidade de algumas chuvas com impacto na região. E assim, foram coisas pontuais, como a gente vai ver na maioria das cidades aqui que vão ser mencionadas, mas nós tivemos essas situações aí de alguns pontuais locais onde a chuva foi mais intensa, tá? E gerou esses transtornos aí, tá? Aqui em São João de Meriti também, há poucas horas atrás, ó. Olha o porte aqui, ó, viaduto de São João. Olha o posto de gasolina. Aí o posto. Percebe-se que o vento foi no mínimo forte para derrubar o posto, né? Derrubou posto, poste. Olha o posto. Olha o posto de gasolina, galera. Aí como ficou. Aí. Tá pensando que é brincadeira aí, ó. Ó. Olha o pó. Havia previsão, tá, pessoal, de rajadas de vento para o Rio de Janeiro de até 40 km por hora nessa quarta-feira, tá? E pelo que a gente vê pelas imagens, teve poste caído, posto de gasolina caído, a gente teve algumas situações nesse sentido, né, que indicam ali uma velocidade muito grande do vento. Ao mesmo tempo tivemos chuva de granizo, aqueles fenômenos atmosféricos mais extremos associados, né, a dias muito quentes e com muita umidade disponível na atmosfera. Então, em São João de Meriti e na cidade do Rio de Janeiro como um todo, tivemos aí, na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, chuvas mais intensas, ó. Forte temporal, acompanhada de granizo, registrado na tarde dessa quarta-feira, dia 14, também em Nova Trento, no Vale do Rio das Tijucas, em Santa Catarina. Outras cidades da região também registraram temporais nas últimas horas, reforçando o padrão de instabilidade atmosférica. Vamos dar uma olhada? Ó. Mais uma dessas áreas onde a gente tem chuva de granizo, tá? Você vê que em diferentes lugares, sudeste, sul do Brasil, com possibilidade de chuva de granizo, no centro-oeste com nuvem funil, são as instabilidades que a gente vê no nosso verão, tá? Atmosférico, que possibilita essas situações, tá? Aqui mais uma questão que envolve a nevasca lá na Europa. Olha só, em São Paulo, chuva deixa a capital em estado de atenção para alagamento. 35 mil pessoas ali estão dentro de uma área de atenção, né? Dá para ver, ó, a água barrenta ali, que é uma água provavelmente que é oriunda de enxurrada de alguma região mais alta ali, que foi carregada para essa região próxima aí desse posto, próxima aí dessas lojas comerciais, também no dia de hoje, tá? E aí 35 mil imóveis, na verdade, estão sem luz nesse momento, um número que pode aumentar. A gente tinha a previsão de boa chuva para essa quarta-feira no território de São Paulo e acabou se confirmando em parte dele, né? Ó, prejuízo para o posto de gasolina, de frente ao Motel Lugano em São João de Meriti, aquela situação que a gente tinha visto, ó, do posto por conta da ventania ter caído, ter sido praticamente arrancado, né? Acabou com o posto. Você vê, acabou com o posto. É essa a percepção das pessoas diante de um cenário delicado, tá? Mas a gente vê que isso faz parte, tá? Tanto que aqui, ó, observa todo o tempo. Dia 14 também. Calorão em Porto Alegre com a variada nebulosidade, mas sem chuva, a máxima bateu 35, a umidade está baixa, então 38%, até está mostrando aqui, ó, o vídeo no bairro Vila Jardim, por volta ali das 18h35, com 32,9 graus, um dia bem quente aí no Rio Grande do Sul, um dia bem quente, inclusive próximo da capital gaúcha, onde tivemos ali alguns acumulados, mas nada muito significativo, na verdade, calorzão. É isso que está acontecendo no Brasil, dias muito quentes em algumas regiões e ao mesmo tempo com muita chuva em outros, ó. Tem até um aviso do Metsul aqui, calor aumenta, mas será mais intenso na quinta-feira no Rio Grande do Sul, onde já foi quente, como a gente viu, acabou de ver no vídeo ali, nessa quarta-feira. Porto Alegre será uma das cidades mais quentes do estado, tá? E aqui tem até imagem mostrando um pouco disso, contrastando aqui com essa situação de nevasca que a gente está vendo no território dos Estados Unidos, não, da Europa, né? Aqui no caso Moscou, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui mostrando Moscou. Olha a quantidade de neve, né? Eles estão no inverno, tá, galera? Também tem um contraste aí. Nós estamos no verão atmosférico e eles estão no inverno que para essa região aí da capital russa é bastante rigoroso, né? Dá para ver que os carros ficam quase que totalmente, alguns totalmente submersos
outros quase totalmente debaixo das nuvens, isso por conta do elevado frio que está fazendo nessa região, tá? Então nós temos vários vídeos mostrando um pouco disso, né? Tem um vídeo também do tsunami, a atmosfera que tivemos lá, mais vídeos sobre essa nevasca aí na Europa, outros sobre chuva forte. O Rio de Janeiro, após vários dias de calor, pancadas de chuva atingiram algumas regiões do Grande Rio, né? Na tarde dessa quarta-feira, dia 14, São Gonçalo, inclusive, com registro de chuvas de granizo, também né? na região metropolitana de chuva forte. Chuva nas forte zonas deixa norte e áreas do Rio oeste. debaixo Em d'água. Cosmos e em Campo Grande, na zona oeste, há registro de bolsões d'água. Chove também em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e em São Gonçalo, que fica também na região metropolitana do Rio, mas em outra região, em outra área. Por lá chegou a chover granizo. Então é isso, pessoal, só para mostrar um pouquinho dessas notícias importantes ao longo dessa tarde, dessa quarta-feira. Ontem, hoje, 13 e 14, né, só para dar uma pitadinha aí do que vem na nossa live, que vai estar nos nossos vídeos aí. A temperatura ela continua quente ao longo do próximo dia, da próxima quinta-feira, e a verdade é que essas cenas provavelmente vai se repetir na quinta-feira também, com bastante calor em grande parte do território brasileiro e possibilidade de chuva. Começamos com um vídeo mostrando o que está acontecendo lá na Europa, que inclusive está vivenciando nesse momento o inverno, mas uma aurora boreal bacaníssima. Chegamos ao Rio de Janeiro com chuva de granizo, com chuvas intensas, com ventania, e passamos ali pelo sul do Brasil e pelo Mato Grosso do Sul também, com aquela nuvem funil. Então são vários eventos atmosféricos importantes, alguns no Brasil, outros fora, mas que trazem para você uma possibilidade. Se você gostar do conteúdo, se você gostou do que você viu, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal para continuar acompanhando vídeos como esse que saem aqui todo dia. Muito obrigado e até